Olá, como vai? Esse é mais um vídeo de uma série referente a patentes, produzido pelo NIT UFTM. Aqui, redatores iniciantes serão informados sobre conhecimentos importantes, necessários de se ter antes de iniciar a escrita de uma redação para o pedido de patentes. Assista com atenção. Assim sendo, o vídeo tem como objetivo apresentar temas que merecem atenção de um redator iniciante de patentes. É de grande importância que o redator iniciante tenha conhecimento dos assuntos que serão expostos, para não ter seu trabalho desperdiçado após o começo da escrita da redação. O vídeo abordará os seguintes temas relacionados à redação de patentes: conhecimento prévio, as exceções de patenteabilidade impostas por lei, desimpedimentos de patenteabilidade, listagem de sequências biológicas, depósito de material biológico, CIGEM, exame prioritário, Anvisa, período de graça e alguns insights. É importante salientar que esse vídeo é apenas um resumo dos temas, para fornecer noções básicas e rápidas sobre os assuntos a redatores iniciantes. No caso de maiores dúvidas, entre em contato com o supervisor do NIT para esclarecimentos. Primeiro tema: conhecimento prévio. É importante que você já tenha assistido o vídeo sobre patentes, desta mesma série de vídeos, em que você terá acesso a informações e dúvidas gerais sobre patenteabilidade. E também assistido o vídeo sobre busca de anterioridade, que fornece informações para averiguar o estado da técnica, ou seja, o que já existe na área de patentes publicadas para se comparar ao que se deseja patentear, desta forma, evitando reciprocidade na tentativa de patentear alguma inovação. Você pode encontrar esses e mais vídeos no site do NIT UFTM no seguinte link. Segundo tema: exceções de patenteabilidade. O que não pode ser patenteado? Com embasamento na Lei da Propriedade Industrial, a LPI, existem artigos referentes ao que não é permitido se patentear no Brasil. Nessa proibição se enquadram dentro do artigo 10 os itens listados na tabela exibida. Leia atentamente cada item. Você pode pausar o vídeo nesse momento caso deseje ler com mais atenção. Existe uma exceção demarcada em 1, quando a fórmula matemática é parte da solução de um problema específico de um objeto patenteável, um eletrodoméstico, um motor ou um processo industrial, por exemplo. Neste caso, o conjunto objeto mais fórmula matemática é passível de patente. E também uma exceção demarcada em 2, em que a exceção à regra é quando softwares são parte acessória, mas não principal, da invenção, como softwares embarcados, isto é, parte integrante de robôs, máquinas industriais, eletrodomésticos e afins. Outro exemplo está nos aplicativos de celular, enquanto parte de métodos que não se restringam à mera apresentação de informações. Como se observa na tabela, alguns dos elementos definidos sequer atendem ao requisito de aplicação industrial, como por exemplo, descobertas, concepções abstratas e fórmulas matemáticas, o que exclui o esforço de memorização das mesmas. Deve-se atentar, portanto, aos itens que poderiam ser dotados de aplicação industrial, vetados da concessão de patentes, incluindo planos de negócios, softwares e técnicas terapêuticas ou diagnósticas. Concluindo, o redator iniciante deve atentar-se apenas aos itens que poderiam ser passíveis de aplicação industrial, pois as que carecem dela não há necessidade. Terceiro tema: desimpedimento. Postulado no artigo 18 da LPI, se refere a mais itens não patenteáveis. Leia atentamente cada item. Você pode pausar o vídeo nesse momento caso deseje ler com mais atenção. Na prática, o artigo 18 agrega à lista do artigo 10 outros 2 elementos que não podem ser patenteáveis, que são o que for contrário aos bons costumes e à segurança nacional, e tecnologias relacionadas à fusão e fissão nuclear para obtenção de energia ou armamento bélico. O pedido de patente, cujo objeto for julgado de interesse da segurança nacional, será processado em caráter sigiloso, não sendo promovidas as publicações de que se trata este código. Exemplos: o que tiver um escopo bélico, tanto físico quanto químico. O pedido será submetido à Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Ao Estado-Maior das Forças Armadas caberá emitir parecer técnico conclusivo sobre os requisitos exigidos para a concessão do privilégio em assuntos de natureza militar, podendo o exame técnico ser delegado aos ministérios militares. A violação do sigilo de invenção que interessar à segurança nacional, nos termos do artigo 44,
será punida como crime contra a segurança nacional. Quarto tema: listagem de sequências biológicas, se for o caso. Todo pedido de patente que descreva uma sequência de nucleotídeos ou aminoácidos deverá conter, além do relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo, uma seção separada denominada listagem de sequência, imediatamente após as reivindicações. A resolução mostrada dispõe sobre os procedimentos para apresentação da listagem de sequências, em meio eletrônico, para fins de complementação do relatório descritivo padrão dos pedidos de patentes depositados no INPI, bem como sobre as regras para a representação das sequências de nucleotídeos e de aminoácidos na listagem de sequências. Você pode encontrar a resolução online ou conversar com o supervisor do NIT UFTM para mais informações. Quinto tema: depósito do material biológico, se for o caso. Quando o pedido tratar de material biológico e esse for essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma do artigo 24 da LPI e que não estiver acessível ao público, o relatório deverá ser suplementado até a data de depósito do pedido de patente por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional. Na inexistência de instituição localizada no país autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional vigente no país, a depositante poderá efetuar o depósito do material biológico em qualquer uma das autoridades de depósito internacional reconhecida pelo Tratado de Budapeste, devendo ser efetuado até a data de depósito do pedido de patente ou da prioridade correspondente, caso esta tenha sido reivindicada. São os itens 2.17 e 2.18 da resolução indicada. O relatório descritivo do pedido deve ser acompanhado de descrição caracterizadora distintiva nos planos morfológico, fisiológico e/ou bioquímico, bem como da descrição dos meios e métodos de cultivo in vitro. O material biológico depositado se tornará acessível ao público, tecnicamente habilitado, na data de publicação do pedido, salvo se tal acesso for impedido por lei ou tratado em vigor em nosso país. Sexto tema: SIGEN. É a abreviação para Sistema de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado. Diferentemente dos dois itens anteriores, o SIGEN tem a intenção de proteger e regularizar as pesquisas ligadas a todo o meio ambiente nacional, dentro de regras e leis, impondo os limites necessários para evitar pesquisas que ferem o meio. Mas, primeiramente, o que é o patrimônio genético? É a informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias oriundas do metabolismo destes seres vivos, encontradas em condições in situ, inclusive as espécies domesticadas e populações espontâneas, ou mantidos em condições ex situ, desde que encontrados em condições in situ no território nacional, na plataforma continental, no mar territorial e na zona econômica exclusiva. Dito isso, o que é o SIGEN? É um sistema que exige o cadastro de atividades de pesquisa e desenvolvimento ligadas ao novo marco legal da biodiversidade, consubstanciado pela lei e decreto mostrados. O referido marco legal estabelece as regras e as condições para o acesso à amostra de patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado, para fins de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A Lei nº 13.123 requer, num primeiro momento, o cadastro da atividade no SIGEN, ou a obtenção de prévia autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o CGEN, conforme o caso. Em seguida, na fase de exploração econômica, o sistema prevê a notificação ao CGEN. Finalmente, ambos, o cadastro e a notificação, serão objetos de verificação pelo CGEN. Caso haja infração, as medidas tomadas podem ser de multas, apreensão das amostras do material genético ou dos produtos derivados, cancelamento de registro, patente, entre outras. E onde e como proceder para realizar o cadastro? Diretamente no site do SIGEN, em sigen.gov.br. Antes, será necessário a instalação de um módulo de segurança e após isso você terá acesso ao cadastro de seus dados pessoais e de pesquisa normalmente. Você vai encontrar links de vídeos na descrição, que explicam os procedimentos no site.
Também existe um vídeo do NIT UFTM exclusivo para o CIGEM, encontrado no site do NIT e YouTube. Sétimo tema: exame prioritário. Em casos de necessidade urgente em uma decisão de pedido de patente, visando agilização do exame técnico, foi criado o exame prioritário gratuito, que concede aceleração do processo para o depositante ou terceiros. É realizado através de uma petição de requerimento que é feita com formulário específico. Requerimento de exame prioritário. No que se refere à Resolução 151/2015, compete explicar que os pedidos de patente precisam atender a determinados requisitos para que a petição de exame prioritário seja analisada. 1. Decorram 60 dias da data de publicação. 2. Já tenha sido requerido e pago o exame técnico. 3. Estar em dia com as anuidades. 4. Decorreram 24 meses da data de depósito. Portanto, se o pedido de patente não atender a qualquer um destes 4 requisitos, não estará apto para ter a petição de exame prioritário analisada. Os motivos, modalidades para o requerimento do exame prioritário são: pelo próprio depositante, quando tiver idade maior ou igual a 60 anos, houver reprodução indevida da sua inovação por terceiros, possuir recurso de fomento oficial, ser portador de doença grave, física ou mental. E por terceiros quando acusado pelo depositante de reprodução indevida, contrafação. Exemplo: a pessoa está produzindo ou comercializando o processo ou o produto de algum pedido de patente depositado, cujo depositante o acusa de contrafação. Esta pessoa pode pedir o exame prioritário do pedido de patente deste depositante, peticionando uma GRU 263 com a documentação exigida no artigo 5º, inciso 5, AB da Resolução nº 151/2015, e também por um terceiro titular de pedido de patente ou que detém a tecnologia objeto do pedido de patente. Exemplo: a pessoa já usa uma tecnologia criada por ele, podendo ter patente ou não, e verifica que existe um pedido de patente depositado desta mesma tecnologia. Esta pessoa pode pedir o exame prioritário deste pedido de patente depositado, peticionando uma GRU 263 com a documentação exigida no artigo 5º, inciso 6º, AB da Resolução nº 151/2015. Observe, portanto, que são 6 modalidades na Resolução 151/15 e que, para requerer por qualquer um desses motivos e apenas um por petição, é necessário atender aos 4 requisitos elencados na tela anterior. Ainda existem outras possibilidades de exames prioritários, para patentes mostradas relacionadas. Os formulários são próprios para cada caso e estão disponíveis no site do INPI. São os casos: quando o objeto esteja abrangido pelo ato do Poder Executivo Federal, que declarar emergência nacional ou interesse público. Programa Patentes Verdes, que acelera pedidos de tecnologias voltadas ao meio ambiente. Para produtos e processos farmacêuticos, bem como equipamentos e materiais relacionados à saúde pública, em particular aqueles considerados estratégicos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Projeto piloto Patent Prosecution Highway, PPH, em que pedidos são acelerados em escritórios parceiros, de outro em que a patente já foi aprovada pelo INPI. Projeto piloto Prioridade BR, que prioriza pedidos depositados no INPI Brasil e depois em outros países internacionais. Projeto piloto Patentes MPE, priorizando microempresas ME ou empresas de pequeno porte, EPPs. Projeto piloto Patentes ICTs, em que instituições de ciência e tecnologia podem priorizar pedidos de patente. Exemplo, própria UFTM. Por serem projetos pilotos, vale conferir se ainda estão sendo aplicados. Além disso, o INPI oferece um serviço especial, que é opcional e a custo do inventor, chamado de Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade, um relatório informativo emitido por um examinador com a opinião sobre a patenteabilidade do pedido de patente. Mas como uma medida mais econômica, consulte o supervisor do NIT UFTM. Oitavo tema: Anvisa. Ao visar patentes apenas para produtos farmacêuticos, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, juntamente ao INPI, são os responsáveis conjuntos para aprovação ou não do pedido de patente. É o único tipo de produto que depende da aprovação do INPI e também da Anvisa.
Foi criada uma portaria conjunta número 1, de 12 de abril de 2017, entre as autarquias, que colocou fim a impasses no processo de patentes na área de produtos e processos farmacêuticos, encerrando eventuais conflitos de competência entre os dois órgãos em relação à anuência prévia nos processos de concessão de patentes, eliminando, portanto, divergências na interpretação da legislação sobre os critérios de análise. E também criada a Portaria Conjunta número 2, de 20 de outubro de 2017, que constitui o Grupo de Articulação Interinstitucional, GAI, com o objetivo de analisar e sugerir mecanismos, procedimentos e possíveis instrumentos formais para a articulação entre a Anvisa e o INPI. Nesse contexto, a Anvisa analisa os pedidos para anuência prévia com foco no impacto à saúde pública, enquanto o INPI é o responsável por analisar os critérios de patenteabilidade. O foco da agência na análise de interesse na saúde pública abrange duas situações em que o pedido de patente será considerado contrário à saúde. A primeira é nos casos em que o produto apresentar risco à saúde. A segunda situação é quando o pedido for de interesse para as políticas de assistência do SUS, mas não atender aos requisitos de patenteabilidade definidos por lei. Mas colocando em questão, o procedimento no processo de pedido de patente muda nesse caso? Não. O pedido de patente pode ser feito normalmente pela internet, através da plataforma online e-patentes. O pedido vai passar primeiro pela Anvisa. Quando ela conceder a anuência prévia, o pedido será encaminhado ao INPI, que dará continuidade ao procedimento e concessão ou não da patente. Caso a Anvisa não conceda a anuência, o pedido também é encaminhado ao INPI, que publicará o resultado da análise da agência e o arquivamento definitivo do pedido. 10º tema, recordando sobre o período de graça no Brasil. O artigo 9º da Instrução Normativa 31, IN 31, diz que não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade quando ocorrida durante os 12 meses que precedem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida em 3 casos: pelo próprio inventor, pelo INPI, através de publicação oficial de pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor ou em decorrência de atos por este realizados, ou por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados, seja em exposições, palestras ou publicações. Informações estas do artigo 12 da LPI. Cabe observar que o INPI poderá exigir declaração do inventor relativo à divulgação, acompanhada de provas ou não, indicando a forma, local e data de ocorrência da divulgação. Ainda, o inventor poderá indicar estas informações quando do depósito do pedido. Portanto, é importante ter documentos que comprovem a data da divulgação da invenção no seu primeiro momento. Resumidamente, a divulgação de uma criação pelo inventor não exclui a possibilidade de se realizar um pedido de patente da referida invenção ou modelo de utilidade em no máximo 1 ano. Nesse momento, falaremos sobre alguns insights, ideias e dicas que podem ajudar um redator iniciante a elaborar suas redações de patente. Vamos lá? Entendimento completo da invenção. Antes de discorrer sobre esse tema, vale salientar que existem 2 tipos de redatores iniciantes de patentes: o inventor-redator, que escreve o pedido de patente para invenções de sua autoria, e o redator-procurador, que escreve o pedido de patente para invenções de terceiros, sendo que na prática o segundo caso é mais comum. Para o inventor-redator, é muito fácil descrever seu invento, mas talvez difícil atribuir diferentes perspectivas de caracterização da inovação, pois é normal que o inventor se acostume com uma descrição que para ele é compreensível. Contudo, para outra pessoa essa descrição pode não ser tão clara. Saber apresentar diferentes perspectivas ajuda na descrição do invento e melhora o entendimento de terceiros. A necessidade de saber escrever uma invenção em formas distintas serve tanto para driblar anterioridades, quanto para definir um escopo de proteção eficiente. Veja ou reveja, se necessário,
o vídeo de busca de anterioridades e o vídeo de reivindicações para melhor consolidação dessa ideia. Agora, para o redator procurador ou de escritório, no caso do NIT, esse tem uma maior dificuldade, pois antes de se começar a escrever, esse necessita ter um compreendimento total sobre o invento em questão, o que pode parecer trivial, mas a prática revela que, quando não há o compreendimento total do invento, seja por ansiedade, inexperiência ou falta de tempo para analisar o descritivo do seu cliente, todo o trabalho realizado em seguida é desperdiçado. Por esse motivo, é imprescindível uma boa comunicação entre o inventor e o redator de pedido de patentes, no qual o inventor deve explicar o maior número de detalhes possíveis sobre o que se deseja patentear. Todas as incertezas que aparecerem ao redator, por mínima que seja, devem ser sanadas por contato com o inventor, para que não haja falhas no pedido e resultados desastrosos e inesperados. Portanto, como prerrogativa primordial, a tarefa de completa compreensão da invenção e saber descrevê-la em inúmeras formas distintas são a base para se ter um bom alicerce na redação de qualquer documento de patente. Leia pedidos de patentes das grandes empresas do seu segmento. Os pedidos de patentes de grandes empresas, principalmente se forem multinacionais com tradição em inovação, possuem alta probabilidade de terem sido redigidas por bons procuradores ou bons profissionais para a realização interna desse serviço. Portanto, os textos desses documentos são uma ótima fonte de aprendizado e busca de insights para a construção do seu próprio pedido de patente. O INPI publica tanto pedidos de patente na versão depositada, quanto documentos de patente tal como concedidos. A diferença entre ambos é que o segundo passou pelo funil dos examinadores de patente e, teoricamente, possui menor quantidade de erros formais que a versão tal como depositado, sendo que a versão concedida traz um quadro reivindicatório de escopo restrito e suficiente para ser considerado novidade e atividade inventiva. E a versão tal como depositado costuma trazer reivindicações independentes com escopo mais amplo comparado à versão concedida. A estratégia é se basear na versão depositada para a definição do tamanho do escopo das suas reivindicações, pois essas possuem um escopo igual ou maior do que o limite aceitável pelo examinador. Agora, para obter noções das formalidades aceitas pelos examinadores nas reivindicações, espelhe-se na versão concedida desses documentos. No vídeo sobre busca de anterioridades, há uma explicação de como encontrar pedidos de patentes sobre inovações e modelos de utilidade específicos. Faça sempre essa pesquisa para se ter patentes com base para sua redação. Esteja atento nas novas regulamentações do INPI, novas leis e decisões judiciais. Leis, regulamentos, entendimentos doutrinários e jurisprudência são alteradas constantemente, não apenas no ambiente da propriedade industrial, mas sim em qualquer área jurídica. Portanto, estar atento a essas alterações pode evitar exigências ou se informar sobre novas permissões de reivindicações de algo que era proibido. Para maior compreensão sobre o assunto e eventuais dúvidas que possam vir a surgir, converse com o supervisor do NIT UFTM. É importante sempre estar adequado às exigências impostas pela lei. Revise inúmeras vezes o documento. Nada substitui a prática e experiência na elaboração de um pedido de patente, mas a revisão do texto atenua a falta de prática e explicita erros que passaram desapercebidos. Uma boa técnica e estratégia de revisão após a redação da patente é a seguinte: primeiro, revise a redação na tela do editor de textos. Segundo, imprima e revise o texto agora impresso, demarcando com caneta vermelha tudo o que deve ser alterado. Terceiro, realize as alterações no dia seguinte. Dormir pelo menos um dia para a elaboração da primeira minuta e revisão faz com que o redator assuma um olhar de leitor, evidenciando com maior facilidade erros de digitação e incongruências no texto. Quarto, peça para que terceiros leiam e deem sua opinião sobre clareza, objetividade e escrita do documento. Revise seu pedido de patente até que não encontre mais erros, para que seja menor a incidência de falhas.
E lembre-se que pedidos de patentes são documentos complexos que podem envolver falhas de ordem formal, semântica, estratégica e erros de mérito. Portanto, é necessário muita dedicação, paciência e cuidado durante a redação de patentes. Faça um checklist. É de suma importância que o redator iniciante faça um checklist com todas as regras formais e regras de mérito relacionadas a uma redação de patente. Regras formais. Suficiência descritiva. Esse requisito impede que um titular exija uma patente para uma tecnologia sem explicar os fundamentos desta tecnologia, ou sem explicar como alcançar o objeto de seu pedido de patente. Portanto, é um requisito que impede que o inventor esconda informações da sua invenção. Unidade de invenção. Determina que cada pedido de patente deve se reportar a um conceito inventivo, uno e indissociável. Requisitos formais esparsos. Conferir instruções normativas, como por exemplo a IN 30/2013 e a IN 31/2013, emitidas pelo INPI, já que estão inseridas nos vídeos produzidos pelo NIT UFTM. Regras de mérito. Aplicação industrial, na qual a invenção tem de se propor a resolver um problema do estado da técnica, trazendo ganhos objetivos e palpáveis a um produto ou processo industrial. Novidade, na qual toda invenção tem de ser nova no âmbito mundial. Atividade inventiva, a qual requer que, além de ser nova, a invenção não decorra de maneira óbvia em relação ao que já existe. Ato inventivo, o qual é similar ao requisito de atividade inventiva, mas constitui requisito exclusivo ao deferimento de pedidos de patente de modelo de utilidade. Dica: imprima diversas cópias da checklist e checar com uma caneta vermelha o pedido final de patente para observar possíveis falhas. Como lidar com o bloqueio de escritor? Como lidar com a falta de ideias ao se redigir uma patente? Esse é um tipo de problema frequente enfrentado por diversos profissionais, jornalistas, romancistas, redatores e escritores em geral. Uma primeira técnica de escrita se baseia na dirigida por tópicos, na qual a redação é dividida em partes dirigidas por assunto, ou seja, são escritos pequenos textos específicos para cada tópico obrigatório dentro da divisão da redação de patentes. Tanto que no depósito do pedido de patentes, no preenchimento das informações, os textos devem ser anexados por tópicos em diferentes espaços. Posteriormente, há a revisão completa de cada texto, conferindo-se a unicidade e objetividade das informações. Peça a terceiros para lerem e opinarem sobre a clareza e objetividade. Uma segunda técnica para driblar esse problema é a de free writing, que também é simples e eficaz, a qual consiste em escrever no editor de texto sem parar sobre a invenção, sem se preocupar com regras de escrita e a sequência das informações, por mais ingênuo, mais informal, mais amador que pareça. Semelhante a um brainstorm, tempestade cerebral de ideias, trabalhando todas as ideias possíveis sobre a invenção. O ideal é escrever em um só dia, pelo menos, uma porção de cada uma das partes componentes do descritivo da invenção, de modo a formar o esqueleto central contendo as ideias principais do documento. No dia seguinte, analise com mais critério seu texto. Comece a organizar as ideias soltas, deletando o que não for importante e desenvolver o que deverá ser trabalhado no futuro. Não tenha medo de deletar parágrafos ou folhas inteiras. O objetivo é separar o que realmente importa nessa fase. No terceiro dia, releia tudo com uma perspectiva de leitor, tomando o cuidado de entender tudo o que está escrito, se está objetivo e conciso para qualquer pessoa que leia. Corrija erros de digitação, falhas gramaticais e incoerências com disciplina. Por fim, no quarto dia, realize ajustes finais e repasse o documento para análise de terceiros. E por fim, consulte especialistas. Um ótimo pedido de patente é aquele que envolve grande dedicação por parte do inventor e muito empenho por parte do redator. Portanto, sempre que o tempo e recursos permitirem, o inventor deve procurar o redator e o supervisor do NIT
para auxiliá-lo na redação de seu documento. Não trabalhe com dúvidas, pois essas, como pode analisar hoje, podem causar atrasos e perdas de seu trabalho. Estamos sempre à disposição.